Doutor, aqui na clínica, os pacientes procuram por vocês para fazer qual tipo de tratamento? Olha, Vivi, pacientes mais jovens sempre buscam estética. O que é essa estética? Lente de contato, clareamento. Temos também a parte de prótese, que pacientes da terceira idade, ou seja, melhor idade, também sempre procuram a gente para estar fazendo próteses fixas, removíveis. Temos também a parte de pediatria, né? Sempre importante, a mãe está trazendo a criança desde cedo para fazer esse acompanhamento. Então a gente trabalha com todas as especialidades. Exatamente. Então você que ficou curioso, quer conhecer, segue a COP nas redes sociais, né, doutor? Como é que é? Exatamente. COP Osasco, COP São Vicente. Sempre vocês colocam COP de Centro Odontológico Personalizado e a cidade de cada unidade. É isso aí. Vem pra cá conhecer. Todo mundo trata aqui. Vem pra cá. Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje, um assunto bastante ilusitado e interessante para você. Temos aqui uma autoridade bucal, uma autoridade na especialização dentista. Vamos conversar com Julian Freian. Assim mesmo que pronuncia seu nome, doutor? Isso. Bom dia, Amaral. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui, bastante interessante podermos trazer um pouco de informação aos nossos telespectadores. Mas vamos começar com você. Me fala um pouquinho sobre o Julian, qual a sua formação, de onde você vem? Então, Amaral, eu sou lá do sul de Minas, de uma cidadezinha chamada Alfenas. E eu me formei lá, bacharel em odontologia. E há 5 anos atrás eu mudei para São Paulo. Eu recebi uma oportunidade, uma proposta e vim embora para São Paulo. Desde então estou por aqui. E o que te levou a se interessar por essa especialidade? Então, lá na minha cidade tem duas faculdades de odontologia e eu já venho de uma família de dentistas. Meus primos foram dentistas, meus tios formaram para odontologia e a gente veio seguindo. Ah, então já é uma questão de familiar. Também, hoje em dia sim. E você atuou lá em Minas nessa especialização, neste ramo, ou você já começou a atuar aqui? Não. Eu formei lá e logo vim embora para cá. Não cheguei a atuar lá, não. E você está com que idade atualmente? 30. Que mal lhe pergunte. 30 anos. Ah, está muito bem. E os mineiros, eles são bastante simpáticos. É muito gratificante ter a oportunidade de conversar com um mineiro aqui, apesar da tristeza que estamos sendo acometidos recentemente em Minas Gerais. Fica aqui o meu segundo de silêncio em memória às vítimas de Brumadinho e agora mais sintomas de rompimento. Esperamos que o governo tome uma atitude realmente decente, porque não adianta ter profissionais como você, se me permite assim chamá-lo de você, preocupado com o bem-estar das pessoas, se o governo não ajudar na macro da coisa, né? Porque a odontologia ela é uma preocupação do indivíduo, né, doutor? Ela é uma preocupação geral, né? A gente sempre frisa isso, que odontologia é a saúde número 1, porque a saúde começa pela boca. Exatamente. E, inclusive, tem um ditado popular que diz que você é o que você come. E se a sua dentição não contribuir, você também terá uma personalidade não muito satisfatória. Se você não tem dente, você não come. Exatamente. Doutor, e aqui em Osasco, vocês têm um trabalho bastante voltado à comunidade de maneira geral, né? O Centro Odontológico... Personalizado. É o COP. É o COP. Centro Odontológico Personalizado. Como que ele funciona? Então, a gente sempre teve essa ideia
de abrir uma clínica odontológica em Osasco? Justamente por causa disso aí. A gente via que não tinha muita procura, muita demanda e a gente queria trazer uma odontologia humanizada. Com atendimentos populares, com preço acessível, um atendimento humanizado. E, acima de tudo, de qualidade, entendeu? E Osasco foi uma das escolhas, um dos projetos que a gente tinha em mente. E que tipo de serviço quem procura o COP vai encontrar? Todos e possíveis tratamentos odontológicos. Implantes, Implantes, restauração, extração. A pessoa de menor formação intelectual, desculpe dizer desta forma, normalmente quando se depara com um problema odontológico, ele parte para preciso extrair um dente, ou como diz popularmente, vou arrancar um dente. Isso nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não é a melhor solução, né? Com certeza. Isso é uma cultura que vem de tempos atrás. E hoje em dia, com a evolução da odontologia, é muito difícil a gente extrair um dente. A gente procura todas as formas de recuperar a saúde desse dente. Perfeito. Mas tem um dentinho que judia da grande maioria das pessoas, que é o dente do siso. Me fala para que serve e a instrução recomendada. Ele é um dente que extrair é uma boa opção, né? O dente do siso. Então, eu tenho um conceito, uma opinião sobre isso, que é a seguinte. Para mim, não serve para nada, só chega atrasado e te causa dor. Porque ele é um dente difícil de higienizar. Ele está fora da mastigação? 90%, vamos dizer assim, da população tá. E ele só chega atrasado, porque ele geralmente começa a aparecer por volta de 20, 21 anos. Então, a hora que todos os dentes seus já estão formados, erupcionados, entendeu? E ele causa dor. A gente tem problemas com ele. Desde entendeu? a erupção, né? Desde a erupção. Mas a história do siso é o seguinte, diz que antigamente a população possuía o quarto molar, que é o dente do siso, e mais um. Não possuía. Possuía esse dente. Aí, com a evolução, esse dente deixou de existir. E, segundo estudos, o terceiro molar também vai deixar de existir, que é o dente do siso. Atualmente, nós temos 32 dentes na nossa arcada. 32 dentes. Com o siso? Com o siso. Sem o siso, até os 17, 18 anos, são 30 dentes. Isso. Os sisos são só na arcada inferior? Não, são na superior também. Então temos 4 dentes a mais depois da puberdade. Exatamente, 4 dentes do siso. E a melhor opção, porque ele normalmente também deforma, né? Porque a arcada dentária ela é muito sensível. Haja visto que o uso do aparelho ele é bastante corretivo. Com pouca pressão, durante um longo período, você consegue mudar até a fisionomia de uma pessoa. Com certeza. Ele é um dente robusto e ele geralmente entorta a arcada dentária. Ele é um dente problemático. Com certeza. Doutor, a pessoa está já se sentindo bastante debilitado quanto à sua formação bucal. E ele tem, procurando vocês, ele consegue de um dia para o outro sair com dentes novos? É rápido, dependendo da circunstância? Isso, depende da circunstância. Tudo é necessário a uma avaliação prévia, um tipo de tratamento, o tipo de tratamento que o paciente procura, para a gente poder determinar o melhor tratamento que a pessoa quer e geralmente consegue sair de um dia para o outro com os dentes arrumados. O nome técnico disso é carga imediata? Carga imediata é um nome técnico muito conhecido como carga rápida, que é o seguinte, são implantes instalados em ausências dentais que já é colocado o dente no dia, entendeu? O paciente tem ausências dentais. Doutor, eu quero fazer uma carga rápida, eu quero fazer uma carga imediata. Só que esse tipo de tratamento não é indicado para todos os pacientes, entendeu? Então, existem algumas regras que levam a uma carga imediata. Saúde geral do paciente, quantidade óssea, qualidade óssea, tipo de implante, região da boca que vai ser feito.
A carga imediata pode ser feito o mesmo resultado num prazo menos catalisado, menos acelerado. Então, a carga rápida ela é um desespero. Eu preciso estar com a boca bonita para amanhã, o que normalmente não acontece. A pessoa já está convivendo com uma determinada dentição por um longo período, ela não precisa ter a ansiedade de estar pronta amanhã. Isso não quer dizer que ela não vai ser submetida a uma mudança estética. Você pode fazer o procedimento da carga rápida num período mais longo, de 3 ou 4 meses. Isso, é o que a gente sempre fala, né? A gente costuma fazer implante e reabilitar após 6 meses, por exemplo, que é um período de osseointegração do implante. Quais são os tipos de implantes que existem? Existem vários tipos de implantes. Cada um é determinado para cada região da boca. Ah, tá. O que interfere é o seguinte: o paciente chega, eu quero fazer uma carga imediata, vamos usar esse tipo de implante. O paciente chega, doutor, vamos fazer uma carga lenta, que é após a reabilitação, após 6 meses, entendeu? Mas tem algumas próteses que são implantadas que são móveis, outras são fixas. Algumas são implantadas no próprio osso. E quais as diferenças? Tem alguns que são móveis, que são com araminhos, eu não sei se ainda existem, que a gente chamava de ponte. As pontes são populares. Existem as próteses reabilitadoras, que é a prótese de grampo, que é a popular conhecida dentadura, e os implantes. Implantes são dentes fixos que substituem os dentes normais, naturais das pessoas, igualmente que eram os naturais, entendeu? Então é assim. O paciente perdeu um dente, quer fazer um implante. A gente precisa avaliar se ele tem osso, se ele tem qualidade de osso, se a saúde geral dele está boa, tudo. Fazer o planejamento e fazer um implante. Implante é um parafuso de titânio que é instalado dentro do osso. Esse parafuso sofre um processo de osseointegração. Esse processo, variando muito de paciente para paciente, demora 6 meses. Osseointegração significa que o osso vai absorvê-lo como parte do organismo da pessoa? Significa que o osso vai fundir em volta do titânio, do parafuso. Que interessante. É uma cicatrização de fratura. A gente promove uma fratura óssea, instala um parafuso, espera uma cicatrização e instala um dente. E os riscos de rejeição, eles existem? Existem, mas são mínimos. Os riscos são mínimos. E em havendo, é rapidamente detectado e corrigido. Quer dizer assim, não tem um risco, vias de regra, de se agravar. Isso é mínimo, Quando você tem um problema, é facilmente detectado. O próprio paciente vai sentir um incômodo, vai sentir uma dor, alguma coisa desconfortável e vai procurar o profissional. Doutor, tem algumas lendas, ou pelo menos eu ouvi falar, não tenho nenhum conhecimento de causa, mas que o excesso de cárie causa problemas cardíacos? Com certeza. Isso é fato. Problemas dentários causam problemas cardíacos. Às vezes os pacientes já têm uma predisposição a problemas cardiológicos. E uma vez que essas bactérias que estão dentro dos dentes caem na corrente sanguínea, pode levar para o coração e você ter problemas cardiológicos. Poxa vida, olha aí a dica. O problema dentário não é só uma questão estética e conforto na mastigação. Ele pode ter complicações cardiovasculares, então fique bastante atento. Fica aqui a dica, eu acredito que esse programa é um tanto quanto cultural, um tanto quanto... Falando em cultura, doutor, o brasileiro ele tem a cultura de fazer a higiene bucal corretamente, de fazer o acompanhamento odontológico? O brasileiro ele tem a cultura precária, que eu acredito que seja a falta de informação. Perfeito. A falta de informação, a falta de busca pelo conhecimento, a falta de procurar de programas sociais que levem o conhecimento da saúde bucal a toda a população. Eu estou recebendo aqui da produção um fato bastante triste também, agora não em Minas Gerais, mas o Rio de Janeiro, que está bastante castigado com as chuvas, e hoje ainda aconteceu um incêndio no CT do Flamengo, onde já foram registrados 10 mortes e tem 4 garotos em estado bastante
delicado e sensível no hospital. Então fica aqui também o nosso breve tempo de silêncio em memória a essas vítimas. Mas, doutor, vamos falar de coisas boas. As tragédias, elas acometem com regularidade qualquer nação, e o Brasil, apesar de estarmos vivenciando esse momento de bastante efervescência catastrófica, nós somos um país abençoado por Deus, com poucas tragédias. Não estou aqui menosprezando os que aconteceram, mas isso são fatos pontuais que estão acontecendo, e estamos aqui para falar de coisas progressivas. A pessoa que está querendo ter um sorriso mais bonito, está procurando a cópia, ela vai ter uma limpeza, uma mudança estética, isso é comum? Procurando a gente, ela vai ter um atendimento humanizado, de qualidade e com preços acessíveis. Quando se fala em tratamento humanizado, pode-se entender que porque as pessoas têm medo de dentista, né? Aquela maquininha que parece um pernilongo, ela meio que assusta. Isso não dá para... Anestesia. Eu já tive condições de ir em especialistas, em dentistas, que um eu sinto a picada da anestesia e outro eu não sinto. É o meu momento ou é a técnica que ele usa? Existem as duas variáveis. Existem a técnica que o dentista usa e existe o seu momento. Sim. Tem paciente que está num dia ruim, tem paciente que não está, tem dia que está num paciente mais tranquilo, depende da confiança que ele pegou no dentista e vice-versa. Doutor, falando um pouco de como que está a procura do jovem na área da odontologia? Como que está as disputas? Eu sei que aqui em São Paulo, a medicina é um dos cursos mais concorridos e mais difíceis de entrar, mas odontologia não fica muito atrás também não, né? A procura é grande. Até teve uma resolução do CFO semana passada que proibiu a abertura de novas faculdades de odontologia. Justamente por isso. A procura está muito grande, entendeu? O pessoal quer cada vez mais ingressar na área de saúde. E aí, em diminuindo ou não permitindo o aumento, dá uma certa garantia na qualidade do serviço para não ficar muito vulgar? É esse o motivo? Teoricamente, sim. Teoricamente, reduz o número de formandos a cada ano em odontologia, entendeu? Tem também um outro dito popular que a cárie poderia ser erradicada. Eu não sei o que seria erradicação da cárie, deixar de existir. Esta afirmação arremete a qual lógica? Porque eu não vejo muita lógica. Então, na minha opinião, a gente precisa de muitas pesquisas ainda. Eu tenho a opinião seguinte, que a gente não consegue erradicar uma cárie quimicamente, que tudo tem que ser feito de forma manual, entendeu? Porque a formação de uma cárie depende exatamente do que o paciente se alimenta e de como ele faz essa higienização. Então, depende de cada indivíduo em si. Não é uma... A gente não consegue tratar de forma química. Por exemplo, você vai tomar um remédio e não vai te dar cárie. Entendi. Não tem a pílula anticárie? Não. Ok. Uma outra lenda também é que o uso excessivo de antibiótico, tanto do indivíduo quanto da mãe durante a gestação, pode causar uma dentição mais fragilizada. Isso é fato? Não, isso é lenda. Muito lenda, é mito. Porque, inclusive, seus dentes são amarelos porque sua mãe tomou antibióticos durante a gestação. Não. O que ocorria antigamente era que os antibióticos de antigamente possuíam uma grande quantidade de açúcares, entendeu? E como eu te falei, a cultura do brasileiro não era de ter uma boa higienização, por falta de conhecimento, entendeu? Perfeito. Então, esses açúcares fermentavam e ocasionava as perdas dentárias, os processos de cárie, toda essa formação, entendeu? Ou é sabido que o mínimo de escovação diária seriam ao acordar, ao dormir e após as refeições.
Não, o brasileiro, ou é que quando a gente fala brasileiro, com a extensão do Brasil, a gente acaba remetendo para os grandes centros urbanos, o que, com certeza, acredito que ao longo da extensão do nosso território, tem pessoas que nem têm acesso a creme dental e a escovação e muito menos a informação dessa necessidade. Então, peço desculpas, quando eu digo as características do Brasil, a gente traz mais para os centros urbanos. Com a velocidade do dia, a pessoa acaba perdendo algumas escovações. Almoça e volta imediatamente para o posto de trabalho, levanta, toma um café e sai correndo. Tem uma escovação que é mais importante, e essa não pode perder de jeito nenhum? A noturna. Antes de ir dormir. Antes de dormir. Porque quando a gente dorme, o que acontece? Diminui a produção de saliva. Uhum. A fermentação aumenta. A fermentação aumenta. E a saliva é um autolimpante. Uhum. Ela ajuda. E quando você está dormindo, você está falando menos, você está produzindo menos. O próprio metabolismo O próprio diminui. metabolismo diminui. É onde a gente consegue ter, é onde as bactérias preferem para fazer a fermentação e causar os estragos. A cárie, ela acomete, eu não sei se isso é lenda também, depois de uma certa idade, você vai ser menos incomodado com a cárie do que na menor idade. Isso faz sentido? Não. Não tem anticorpos, assim, por exemplo, depois de uma certa idade você vai ter fraturas devido à fragilidade da própria estrutura óssea, mas a cárie ela não escolhe idade. Não. O que ela escolhe é a fermentação e o grau de higiene do paciente. Perfeito. Doutor, eu recebo aqui a pergunta do nosso telespectador, que interagiu conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 981-420-208, perguntando: olá, Amaral, que pauta interessante. Muito obrigado, Rafael. Por favor, pergunte ao doutor se para a higiene bucal temos que ter diferentes tipos de escovas. Não é necessário. Você tem que fazer uma procura de um dentista a cada, no mínimo, 6 meses. Ele vai te orientar em relação a escovações e as técnicas de escovações e o uso do fio dental, que é tão importante quanto a escovação. Ele te orientando, você seleciona a escova que esse profissional te passou e começa a seguir todos os projetos que ele determinou para aquela situação bucal. A maciez da escova, então, é mais uma questão de conforto? Eu me sinto mais confortável com uma macia do que com uma dura, ou isso impacta na qualidade final do resultado? Impacta. O que depende da situação inicial do paciente. Porque tem alguns que têm sangramento com a escova mais dura. E aí, talvez, então, naquele período, ele deva optar por uma escova mais macia. E nesse período, ele necessariamente precisa procurar um dentista. Exatamente, porque o sangramento gengival não é algo que você deva achar como comum e se conformar com isso. Tem pessoas que convivem com isso, minha gengiva sempre sangrou. Isso não é normal. Não é normal. É algo normal. a ser investigado e ser pesquisado. Bem a fundo para a gente poder solucionar o problema. Uhum. A Mariana, final de telefone 6776, pergunta se a alimentação incorreta pode afetar na dentição. Com certeza. Não, O alto consumo de açúcares, tá. o alto consumo de uma dieta fermentável, que a gente vai dizer assim, rica em açúcares. Uhum. E a não higiene dessa dieta pode levar na formação dentária e na destruição dentária. E me ocorreu uma outra coisa aqui que eu até pensei nisso imediatamente. Tem tipos de alimentos que são extremamente rígidos, tipo torresmo, amendoim. Você pode fraturar um dente com uma alimentação mais rígida, né? Você tem esta problemática também. Com certeza. O Miguel, final do telefone 5445, pergunta se na clínica vocês têm tratamentos estéticos, tipo clareamento. Fazemos clareamento, fazemos todos os tipos de tratamentos estéticos. Lente de contato, implantes dentários. É uma clínica voltada à reabilitação oral. Você falou lente de contato. Para mim é um termo novo, porque para mim isso era oftalmológico. O que é uma lente de contato? Simula uma lente de contato oftalmológica. Uhum. É tão fina quanto. É uma camada
naquela proporção que é colocada sobre os dentes. É em porcelana. Ah, então você vai fazer um revestimento externo, como se fosse fazer um reboco no dente, assim, grosseiramente. Como se fosse uma lente de contato. Que ele vai estar recobrindo. Isso Tão sensível e tão fina e tão estética quanto uma lente de contato. A aplicação é estritamente estética, né? Porque ela não vai mudar a estrutura do dente, ela vai deixá-lo mais bonito. A gente consegue mudar a oclusão do paciente. Também não é indicado para todos os casos, mas esteticamente as lentes de contato estão no mercado. Doutor, foi muito gratificante ter a oportunidade de aprender com o senhor e trazer conhecimento aos nossos telespectadores. E é nosso dever, enquanto TV comunitária, divulgarmos a existência de serviços, que eu acredito que sejam serviços de prestação de serviço. É evidente que tem os seus custos, mas são custos bastante acessíveis. Eu gostaria que você deixasse aqui a pessoa que tiver interesse, como fazer para ir até a sua clínica. Nós estamos localizados na rua Primitiva Vianco, 595, bem aqui no centro de Osasco. Olha só. Nosso telefone é o 48 80 10 45. Pessoal de Osasco que tiver a oportunidade de estar lá, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso projeto, vai ser bem atendido. Que bom. É uma forma de atendimento humanizado, com os preços acessíveis a toda a população de Osasco. Muito bom. Doutor, eu me despeço de vocês e vou pedir para a produção, antes de passar a vinheta do término do programa, soltarmos um clipe que foi desenvolvido na COP. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Doutor, aqui na clínica, os pacientes procuram por vocês para fazer qual tipo de tratamento? Olha, Vivi, pacientes mais jovens sempre buscam estética. O que é essa estética? Lente de contato, clareamento. Temos também a parte de prótese, que pacientes da terceira idade, ou seja, melhor idade, também sempre procura a gente para estar fazendo próteses fixas, removíveis. Temos também a parte de pediatria, né? Sempre importante a mãe estar trazendo a criança desde cedo para fazer esse acompanhamento. Então a gente trabalha com todas as especialidades. Exatamente. Então você que ficou curioso, quer conhecer, segue a COP nas redes sociais, né, doutor? Como é que é? Exatamente. COP Osasco, COP São Vicente. Sempre vocês colocam COP de Centro Odontológico Personalizado e a cidade de cada unidade. É isso aí. Vem pra cá conhecer. Todo mundo trata aqui. Vem pra cá.